O título do vídeo não é sensacionalista. Hoje a gente precisa falar dos perigos, dos grandes problemas que dão muito argumento para as pessoas contradizer uma dieta cetogênica, uma dieta carnívora, mas você que leva isso como um estilo de vida precisa saber desses problemas, saber contornar esses problemas, porque sim, isso não é um protocolo perfeito. Existem algumas lacunas ou algumas coisas que a gente precisa ter uma extrema importância se o que você quer, ao final de tudo, é saúde e não só estética. Antes da gente começar, não esqueça de clicar em inscreva-se agora e dar um like para esse vídeo e pra frente. Fechou, pessoal? Porque o que a gente vai falar hoje aqui é importantíssimo. Então, seu amigo que faz cetogênica, carnívora ou low carb precisa assistir isso por questões de saúde. Eu sou um grande defensor de uma dieta à base de carne, à base de proteína animal, à base de várias coisas controversas, mas que as pessoas têm sim razão quando elas trazem alguns argumentos em cima de protocolos cetogênicos, carnívoros, low carb. Hoje a gente vai falar sobre colesterol, gordura saturada e esse passe livre que existe nesse meio de low carb, cetogênica e carnívora, em que as pessoas simplesmente acham que isso não é problema algum e que a gente pode abraçar tudo que entra nessa esfera permitida nesses protocolos. Você também provavelmente já ouviu falar muitas pessoas demonizando o colesterol como a pior coisa do mundo, certo? Para problema cardiovascular, e a gordura saturada idem. E querendo ou não, isso é extremamente assustador, certo? Muitas pessoas colocam o pezinho atrás, ou os dois atrás, nem entram no protocolo, mas você que tem isso como estilo de vida, você precisa levantar a anteninha aí para algumas coisas. A gordura saturada ela é demonizada há mais ou menos 100 anos, quando um presidente dos Estados Unidos simplesmente teve um infarto, um ataque cardíaco. Esse cara chama-se Eisenhower. E na época, pelo fato de tudo ser muito novo, essa questão de problemas cardíacos era algo extremamente raro e não comum como é hoje em dia, as pessoas investigaram, os cientistas investigaram esse infarto desse presidente Eisenhower e descobriram que as veias desse cara estavam entupidas com o quê? Com gordura saturada. E a gordura saturada tende majoritariamente a vir de fonte animal, certo? Manteiga, carnes. E ela é uma fonte de colesterol. E é daí que o pessoal fez um estardalhaço ali na época, que a lógica mais óbvia, que hoje em dia a gente sabe que não é, mas essa lógica mais óbvia é: o cara entupiu as veias com gordura saturada e colesterol vai entupir suas veias, ou seja, precisamos diminuir esse tipo de alimento da nossa pirâmide alimentar. Só que como a gente tira a gordura saturada, que é uma energia que as pessoas estavam predominantemente consumindo, deixou uma lacuna calórica aí na sua dieta, certo? Você precisa substituir com alguma coisa, o que é os carboidratos, açúcar. Daí forma-se uma indústria toda à base de carboidratos e gordura vegetal, livre de colesterol. Porque a ideia é que se a gente tem gordura animal, que é rica em colesterol e causou esse infarto, a gordura vegetal, por outro lado, é algo que não estava presente naquela veia entupida daquele cara. Hoje a gente sabe que isoladamente o colesterol não é um problema. Na realidade, ele é algo a ser celebrado. Se uma pessoa é 100% atlética, se ela é fisicamente ativa, se essa pessoa tem baixíssima gordura corporal, eu falo baixíssima, baixa, tá? A gente não tá falando de uma pessoa completamente trincada, mas uma gordura corporal baixa, ativa, não sedentária, sem uso de esteroides, sem uso do famoso suco. E tem todos os exames perfeitos. Quando eu falo todos os exames, a gente está falando sobre exame de inflamação também, tá? Proteína C reativa, coisas que mostram que o nosso corpo está funcionando de maneira não inflamada. Isoladamente, esse colesterol é show de bola. Isso só quer dizer que o seu corpo está produzindo, sintetizando hormônios perfeitamente bem. Quer dizer que o seu colesterol, que é um precursor, é uma matéria-prima para testosterona, progesterona, vários hormônios extremamente saudáveis para o seu corpo, tá ali sendo produzido, tá sendo matéria-prima para a produção desses hormônios. E o colesterol é um reparador de tecidos. Ele vai lá e repara, além dele sintetizar os hormônios, eles têm uma função, essa molécula de gordura tem uma função de reparar tecidos. Agora, se a gente pensar bem, as pessoas não são atléticas, não são ativas, não têm um mínimo ou nula inflamação no corpo, certo? Muito pelo contrário. A norma é uma barriguinha, é uma dor aqui, é uma inflamação ali, é artrite, sedentarismo, alimentação industrializada, grande parte da sua dieta. Nesse caso, o colesterol alto está sinalizando que está tendo um excesso de tentativas de reparar tecido quebrado no seu corpo, tecido danificado. E a própria molécula de colesterol pode sofrer oxidação e danos por conta desse excesso de inflamação no seu corpo. É aí que mora o perigo. Esse excesso de inflamação, esse excesso de produção de colesterol na tentativa de reparar alguns tecidos pode calcificar algumas partículas, algumas moléculas de colesterol
em alguns pontos estratégicos do seu corpo que vão causar graves problemas cardiovasculares. O problema é que a maioria das pessoas tem muito a se consertar no corpo. Por mais que você esteja num protocolo extremamente limpo e saudável agora, Rodolfo, entrei numa dieta carnívora, tô me sentindo outra pessoa, perdi 30 quilos, excelente. Só que assim, a gente vem de um histórico, certo? O nosso corpo vem quebrado, o meu corpo vem quebrado. Porque eu passei por uma época que eu pesava 120 quilos, estava com depressão, a resistência à insulina estava sabe lá onde. E isso, infelizmente, causou um histórico, uma bagagem na minha fisiologia, que eu não posso esquecer dessa bagagem, como tudo estivesse ok hoje. Aí que está a questão. A diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem. Se a gente entra num protocolo cetogênico e que a gente abusa 80, 70, 60% que seja das suas calorias, vem de gordura saturada, vem de alimentos ricos em gordura, que é uma coisa hipercalórica por sinal. E se você não está completamente desinflamado hoje? E se você está precisando de mais tempo para que seu corpo se repare? E se você tem muito tecido danificado que precisa de muito mais tempo para que esse dano de uma vida inteira seja reparado? Será que é interessante ter um colesterol alto? Será que é interessante consumir gordura saturada em excesso? Não é porque a gordura saturada é ruim, porque não é. Não é porque o colesterol seja ruim, porque não é. É o contexto em que ele se encaixa. Se você come todos os dias um bife de picanha, que é 50% proteína, 50% gordura, frito na manteiga, 5 ovos, sabe? Esse tipo de coisa talvez não seja a melhor estratégia para uma pessoa que vem de um processo de cura. Obviamente, isso é um processo que você pode se iniciar para que a aderência de uma dieta carnívora seja mais fácil nessa transição de consumir carboidrato refinado, que é o que fez todo esse estrago no seu corpo, até que você transicione para algo mais baseado em proteína e gordura. Mesmo essa persona atlética, super saudável, que nunca engordou, nunca passou de uma porcentagem de gordura corporal, será que é interessante encher a bucha de gordura saturada? É um estado hipercalórico. Tá? É um excesso de energia que muitas vezes você não precisa. Agora, se a pessoa precisa, ok, eu até entendo. Se você precisa de 4.000 calorias, 3.500 calorias, porque você é um bodybuilder, tá querendo criar músculo pra caramba, eu até entendo. Mas você seja sincero com você mesmo, esse é o seu caso? Você entende que essa dieta de excesso de manteiga, excesso de óleo de coco, excesso de gordura de carne, excesso de gordura de tudo, é você flertar com essa história de entre a dose e o veneno e o remédio, sabe? É um flerte talvez não tão interessante. Qualquer coisa nesse planeta segue a mesma lógica. O sol é uma coisa que você necessita, você não existe sem o sol. Você tem milhões de processos fisiológicos no seu corpo que dependem de vitamina D e do sol. Só que se você passar 12 horas andando embaixo de um sol que está agora, nesse novembro, dezembro, você acha que isso vai te fazer bem? Exercício físico é necessário, é extremamente importante, é uma fonte da juventude. Mas experimente treinar pesadíssimo todos os dias e não dar descanso e sono profundo para você se recuperar. Veja onde que ele vai te levar. Portanto, a ideia é que uma dieta cetogênica e carnívora seja balanceada, assim como qualquer outro protocolo. Sinta-se à vontade, coma seu bife de picanha, mas qual a necessidade de consumir tanta gordura todos os dias? Por que não intercalar uma carne mais magra, frutos do mar? Por que não intercalar alguma carne mais magra de porco? Talvez um frango orgânico que seja, camarão, peixes magros como uma tilápia. Esse tipo de alimento, essa variedade de proteínas, até das mais magras, tem uma quantidade de minerais diferenciados que você não acha somente na carne vermelha, certo? Um fruto do mar tem uma pancada de outros atributos que você precisa no seu corpo para melhorar várias coisas, inclusive a sua tireoide. Agora falando sobre esse segundo problemaço, ele tem a ver com a proporção de 2 aminoácidos que a gente exagera em um e completamente esquece do outro. Se você tende a consumir carne como o grande volume das calorias da sua dieta, assim como eu, muito provavelmente você consome carne de músculo. O que é carne de músculo? É o famoso bife. E você muito provavelmente consome muito pouco tendão, muito pouco cartilagem, muito pouco osso. Isso se dá na vida moderna, né? Vamos dizer, dos últimos 30 anos pra cá, 20 talvez, porque meus bisavós e meus avós, eles consumiam muito mais essa parte cartilaginosa dos ossos, faziam sopa com os ossos, o famoso caldo de ossos, utilizava muito mais do animal do que a gente utiliza hoje, que vai no açougue e tá tudo vermelhinho e assim, brilhando. Esses alimentos, essa parte do animal é rico em um aminoácido chamado metionina, que é excelente para diversas coisas, mas ele está em equilíbrio, ou era para estar em equilíbrio, com outro aminoácido chamado glicina. A
A glicina, ela é um aminoácido presente no colágeno, tá? E o colágeno é uma proteína muito mais predominante em cartilagens, ossos e tendões, pele. A glicina a gente produz apenas aproximadamente 3 gramas internamente. E essas 3 gramas são apenas o suficiente para a gente não endurecer e cair duro no chão. Porque a glicina é responsável pela flexibilidade das artérias, elasticidade de alguns tecidos do seu corpo. É ela que dá toda a mobilidade e fluência bem eficaz do nosso corpo. Ele é chamado de não essencial porque o corpo produz, é só uma nomenclatura. Só que 3 gramas não chega a pontos de benefício de soltar tudo que você tem a soltar. Ele simplesmente cobre o ponto de você não cair duro no chão. Então por que a gente não está consumindo mais glicina, sendo que a gente está consumindo uma pancada de metionina vindo de um protocolo carnívoro ou com a base de carne a maioria das vezes, enchendo o seu corpo de metionina e não contrabalanceando isso com glicina? Uma dieta balanceada carnívora trata-se de comer um animal do nariz aos pés. Então é aí que entra, por exemplo, um caldo de ossos, um suplemento de glicina ou de colágeno também serve, também ajuda. A cartilagem do animal, cozinhar o osso junto na panela para que solte essas propriedades dentro do seu caldo que você está fazendo ali. A pele do animal. Normalmente isso tudo é descartado e tem uma certa tendência das pessoas consumir não só a gordura saturada, aqueles bifões numa dieta carnívora, mas aquele bifão com a manteiga e nada de cartilagem, nada de osso. E mais uma questão, isso tem a ver também com o consumo de órgãos e vísceras. Se a gente consome só bife em uma dieta carnívora, a gente não está consumindo os multivitamínicos que o animal oferece aos predadores, né? Que a natureza oferece a nós. A gente está falando de fígado bovino, de coração, de estômago. Esses alimentos têm um excesso de vitaminas que são todas super bem absorvidas pelo corpo, diferente de polivitaminos que você compra na farmácia ou numa loja de suplementos, que a gente realmente absorve muito pouco daquilo. Se você faz uma dieta carnívora, você não pode negligenciar por questões cardiovasculares, inclusive o consumo da glicina, do colágeno, porque ele precisa estar em equilíbrio com a metionina, que é o que você está comendo em excesso. E você precisa criar uma rotina de consumo de vísceras, você queira, goste ou não. O fígado bovino, 30 gramas cada 2-3 dias já é o suficiente para te dar uma pancada de vitamina que você não acha na carne de músculo. Se você coloca essas 3 questões, de balancear um pouquinho mais a questão do excesso de gordura saturada, a questão da glicina e do colágeno junto com os órgãos, você cria uma dieta extremamente balanceada e aí sim dá para carimbar algo que leve como estilo de vida com todos os benefícios possíveis que você pode extrair de uma dieta. Conhecer a nutrição por conta própria hoje é uma habilidade tão importante quanto dirigir. Se você não sabe dirigir, você vai viver muito na dependência dos outros. Agora, o transporte é ok você terceirizar para outras formas de transporte, deixar no controle de outras pessoas. Mas você realmente quer deixar a sua alimentação e a sua saúde terceirizada? Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, porque são 3 insights importantíssimos para você que me segue aqui e muito provavelmente segue um desses protocolos.